Boas malta, vamos então aqui continuar para a última parte deste duelo entre Adrenaline e Mega Cracks. Como podem ver, tenho aqui os dois arquivadores. Vou começar então pelo arquivador de Mega Cracks, porque será o mais simples. Podem ver, tem esta grossurazita. Depois aqui temos já a checklist, indicando todas as cartas que existem na coleção. Existem 180. O último será aqui então o Vieirinha. Portanto, então aqui isto está por ordem da classificação da Liga 2013, não, 2012-2013. Portanto, quando o Benfica foi campeão. Portanto, temos aqui a primeira página com o Benfica, as primeiras 9 cards, com o emblema. Depois isto está por ordem da posição, começa com o guarda-redes, neste caso aqui seria o Arthur. Depois vai aqui até o Ruben Amorim. Depois, claro, temos aqui a parte trás de cada carta, como falámos anteriormente, e depois temos aqui então a segunda página do Benfica. O Benfica então terá 18 cartas, assim como passando agora aqui para o Porto, é exatamente a mesma coisa, também 9 cartas, o emblema, os jogadores, portanto será emblema e mais 17 jogadores. Podem ver aqui vai até ao Jackson Martínez, hoje em dia já não está. Depois passamos então para o Sporting, que também terá 18 cartas. Os três grandes têm 18 cartas. Aqui até o William Carvalho e Rinaldo, que já lá não está há algum tempo. E termina com o Slimani. Depois o Braga aqui já só teve direito a 9 cartas. Na coleção anterior o Braga também teve direito a 18 cartas, se não me engano. Mas aqui só 9. E as restantes equipas só apenas 6 cartas. Portanto temos o emblema mais 5 jogadores. Depois aqui o Aroca tem 3 numa página e 3 noutra. Continuando Belenenses. Depois o Estoril, o Gil Vicente, o Marítimo, o Nacional, o Olhanense, o Passos Ferreira, o Rio Ave, o Vitória de Guimarães e por fim o Setúbal. Já agora dizer que aqui já não era por classificação, a classificação era apenas até os 4 primeiros. Aqui já passaria a ser por ordem alfabética, por isso começou na Académica e acabou no Setúbal, no Vitória de Setúbal. E depois a seguir temos aqui então aquela categoria que eu falei antes, que é o Showman, com 3 jogadores dos 3 grandes. Portanto, aqui temos o Mangalá, o Josué e o Jackson Martínez, cada um com um nome. Portanto, o Mangalá é dominador, o Josué é intencional, o Jackson Martínez concretizador. Depois do Sporting, William Carvalho imprescindível, o Adriano esclarecido, o Montero endiabrado. E por fim do Benfica, Markovic furacão, Sálvio o melhor e Cardoso fulminante. A seguir temos então as duplas. Será melhor ver assim, portanto eu vou começar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Portanto, do Porto temos aqui o Danilo com o Alexandro, depois o Mangalá com o Otamendi, o William Carvalho com o Adrian, depois daqui do Benfica o Luizão com o Garay, o Matites com o Enzo Pérez, o Lima com o Cardoso, depois temos mais um do Porto que é o Josué com o Jackson e 2 fora dos grandes que é o Paulo Oliveira, que agora está no Sporting, com o Abdoulaye, e o Seba com o Luís Leal. Também penso que estes dois já saíram do Estoril. E para terminar, temos aqui então a seleção nacional. Portanto, o emblema, com o treinador na altura, Paulo Bento. Depois os 3 guarda-redes, com Patrício, Beto e Eduardo. Depois João Pereira, André Almeida, Bruno Alves, Pepe. Depois ainda o Ricardo Costa, o Neto, o Fábio Coentrão, o Antunes, o Veloso, o Raul Meireles, o Moutinho, Ruben Amorim, Josué, Ruben Micael, Varela, com equipamento alternativo, Nani, o Cristiano Ronaldo, o Dani, Nelson Oliveira, o Galmeida, Hélder Postiga e por fim o Vieirinha. Portanto, como podem ver, malta, 180 cartas, nenhuma especial, uma coleção muito básica. No entanto, só por estas cartas com informação no verso foi sempre uma boa coleção. Passando então agora para Adrenaline, que será bem diferente. Começar desde já
pela grossura do arquivador. Um arquivador com 60 páginas. Portanto, dá para 540 cartas ou 1080 frente e verso. Ainda por cima, neste ano a Panini fez aqui uma coisa engraçada, que é colocar também aqui o logotipo e o nome da coleção aqui na lombada. Dá outro aspecto, se quisermos colocar como se fosse um livro. Portanto, aqui a capa já falámos dela, ali, com os outros jogadores. E então, aqui começa sempre com a checklist. Temos aqui a checklist até ao 198. A outra parte da checklist estará no fim. Portanto, aqui, desta vez a Panini resolveu. É uma coleção 2 vezes maior. Tem quase 400 cartas. Se contarmos com as edições limitadas, tem mais de 400 cartas. Portanto, aqui a Panini resolveu colocar todas as equipas em pé de igualdade. Cada equipa terá 18 jogadores. Infelizmente, como falei na segunda parte, se não me engano, não há qualquer emblema, o que faz as páginas um bocadinho mais feias, digamos assim. Portanto, temos aqui começar com o Cristiano, guarda-redes, depois aqui os jogadores da Académica. E por fim, são 16 jogadores e depois há mais 2 cartas que podem ser consideradas especiais, mas apesar de serem cartas base também, em que há sempre um ídolo e um fantasista. Portanto, neste caso aqui o ídolo da Académica será o Marinho e o fantasista o Marcos Paulo. Passando então, tentar passar mais rapidamente, porque ainda são umas quantas, temos aqui o Aroca. Depois, exatamente aqui com o ídolo e o fantasista, o Belenenses, o Benfica, aqui só para mostrar que o ídolo, a Panini escolheu com o Lima como o ídolo, e o fantasista, o Bebé, que é um bocado discutível. Depois aqui o Boa Vista, o Braga, o Estoril, o Gil Vicente, o Marítimo, o Moreirense, o Nacional da Madeira, o Passos Ferreira, o Penafiel, o Porto. Aqui poderão ver se calhar mostrar aqui alguns dos melhores jogadores. O Danilo, que já lá não está. O Alexandre também já saiu. O Ruben Neves, Promessa. O Herrera. O Casemiro, que agora está a tentar outra vez ganhar lugar no Real Madrid. O Oliver. E depois aqui o Quintero. Também não teve grande sucesso. O Jackson Martínez, agora no Atlético Madrid. E o Aboubakar, que agora é o ponta de lança de referência. Depois, como ídolo, a Panini escolheu o Maicon, também algo estranho, tal como o Quintero como fantasista. Não foi assim, não é que o Maicon não seja mau, mas não parece seja ídolo, tal como o Quintero ser o fantasista da equipa. Enfim, talvez. Depois temos o Rio Ave. Depois também temos aqui o Sporting. Alguns também já saíram, o Sar, por exemplo, grande seção ano passado. O Adrien, João Mário, o Capel também já saiu para a Itália. O Carrilho, Nani, Carrilho, enfim, o Judas. E ainda por cima temos aqui o Carrilho como fantasista, que até admito que o seja, mas aquela cabeça é que é uma fantasia, isso é que é. Guimarães. E, para terminar, o Setúbal. Aqui neste caso a coleção esteve ordenada sempre por ordem alfabética, que eu acho que é melhor assim, porque evita aqueles piques entre os grandes. E depois aqui, ainda me falta aqui uma carta. Ainda nem sequer acabei esta coleção, tem que haver. Nem que seja mandar a vida para a Panini, que eu acho que é o António Lopes que me falta. Portanto, aqui temos o Clube Portugal, que são os jogadores que jogam fora de Portugal, jogam no estrangeiro. Temos aqui o Beto, o Ivo Pinto, o João Cancelo, Valência, Pepe, Ruben Vez, Ricardo Carvalho do Mónaco, Bruno Alves, Fábio Coentrão, o Real Madrid agora também joga no Mónaco, Tiago, o André Gomes, Valência, João Moutinho, Mónaco, Bruno Fernandes, da Udinese, Vieirinha, do Wolfsburgo, Bernardo Silva do Mónaco,
o Ivan Cavaleiro, que jogava no Corunha nesta altura, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, para mostrar um bocadinho melhor, e por fim o Dani, já no Zenit há alguns anos. Depois temos aqui os Mega Guardiões. Aqui entramos já nas categorias especiais. Eu esqueci de falar disto na última vez, mas cada saqueta indica os rácios. Aqui não dará para ver bem, porque esta luz também não está a ajudar. Mas basicamente indica aqui que cada carta sai em determinado número de saquetas. Portanto, os Mega Guardiões e os Diamantes, um em cada 6. Os Duplas Imparáveis e os Super Cracks, um em cada 8. E as Bolas de Ouro ou a Carta Invencível, uma em cada 40. Já lá vamos ver essas todas. Portanto, começando aqui com os Mega Guardiões. Aqui neste caso temos o Cristiano da Académica, o Ecocheia do Aroca, o Matt Jones do Belenenses, o Arthur do Benfica, o Mika do Boa Vista, o Mateus do Braga, o Wagner do Estoril, o Defendi do Passos Ferreira e para terminar o Fabiano do Porto. Passando então para os Diamantes, as jovens promessas, neste caso temos aqui o Sturgeon do Belenenses, o Gonçalo Guedes, que agora está em altas no Benfica, o Tozé do Estoril, Ricardo Vaz também do Estoril, Ruben Neves do Porto, João Mário do Sporting, Mané do Sporting, Bruno Gaspar do Guimarães e, por fim, o Tomané também do Guimarães. Depois passamos então para as duplas imparáveis, aqui começando então com o Danilo e o Alexandre, depois o William Carvalho com o Adrian, o Pedro Tiba com o Ruben Micael, o André Almeida com o Enzo Pérez, o Brahimi com o Quintero, o Bruno Moreira com o Cícero, o Talisca com o Jonas, o Telho com o Jackson Martínez e para terminar o Nani com o Slimani. E sendo então agora para os Super Cracks, neste caso aqui ainda me falta também uma, portanto tenho que comprar mais outra, que é logo o primeiro, se não me engano é o do Braga, posso ver aqui no final da checklist, que será o Rui Pedro da Académica, afinal é da Académica, portanto, Rui Pedro da Académica que não está aqui, o Luizão, o Gaetan, o Talisca, o Pedro Tiba, o Sérgio Oliveira, o Bruno Moreira, o Danilo e o Martins Indi. Depois ainda há mais outra página, esta categoria tem 18 cartas, portanto aqui o Oliver, o Brahimi, o Telho, depois uns quantos do Sporting, Rui Patrício, Cédric, William Carvalho, Slimani, André e Bernardo, estes dois últimos do Guimarães. André agora é do Porto. E para terminar, também ainda me falta aqui uma bola de ouro, existem 4, neste momento ainda só tenho 3, que é o Cristiano Ronaldo, aqui falta, que iria colocar o Jackson Martínez, falta-me esse, depois aqui o Nani, o Sálvio e para terminar a Carta Invencível com o Rui Patrício, o Jackson, o Gaetan, o Talisca, o Nani e o Martins Indi. Martins Indi aqui um bocado deslocado, mas pronto, era só para meterem um defesa. Como podem ver também aqui nas pontuações, tudo no máximo, aliás até acima do máximo, 101 para cada, portanto um total de 303. Portanto isto para os jogos será uma grande carta. E para terminar, também coloquei-as aqui, não serão mesmo parte da coleção, mas as 9 edições limitadas, que falámos anteriormente, mas o Pera, Jonas, Éder, Alexandre, a dupla Fabiano Andrés, o Quaresma, o Adrien, o Bernardo André e o Hernani, para terminar. E pronto, malta. Foi esta. Como podem ver, a Draenor tem muito mais cartas, além dos especiais. É uma coleção muito mais rica. Poderia ser mais se aquele verso das cartas base, ou todas as cartas, tivesse mais que simplesmente isto: médio, guarda-redes, defesa e uns códigos de ativação. Depois no final temos aqui umas quantas folhas extra. E para terminar temos aqui a checklist, o resto da checklist. Portanto, podem ver aqui no final os Mega Guardiões, Diamantes, Duplas Imparáveis, Super Cracks, Bolas de Ouro e Carta Invencível. E por fim, aqui a contracapa, o preço do arquivador 5€, mais vale, como é óbvio, comprar um starter pack, vem logo com saquetas e as cartas de edições limitadas, que assim são 8€, poupam mais, no geral. E pronto, malta, foi isto. Terminamos então esta comparação
Mega Cracks com Adrenaline. Espero que tenham gostado. No geral, eu acho que estão mais ou menos iguais. Umas têm melhores coisas, outras têm outras melhores. Se formos a ver em termos de orçamento, Mega Cracks muito melhor em termos de rentabilidade, mas Adrenaline, sem dúvida, que é muito mais rica, não fosse tão aquele problema não só do preço, mas também das cartas base e todas as cartas, aliás, não terem um verso decente, isso seria uma coleção que bateria Mega Caracos aos pontos. Assim, digamos que cada uma terá os seus prós e contras. Pronto, malta. Espero que tenham gostado e até à próxima, ok? Tchau!